Hoje a gente começa uma nova fase, um novo projeto aqui. A gente vai marcar agora a fase com um bate-papo com alguns empreendedores na cidade de São Caetano. E hoje a gente recebe a Maria Fernanda, que ela é diretora comercial da Chocolate Pan e assumiu aí há 2 meses essa função com o objetivo de reestruturar a Pan, de trazer uma nova fase para essa empresa tão importante para a nossa cidade. Então a gente vai bater um papo com ela, o grupo vai fazer algumas perguntas para ela e a gente vai conhecer um pouco melhor da história dela para passar um pouco para os empreendedores quais foram as aventuras, o que deu certo, o que não deu tão certo nessa jornada dela. Boa noite, Maria Fernanda. Obrigado pelo aparecimento. Bom, Fernanda, eu queria saber como que é a relação de uma empresa tradicional, como a Chocolate Pan, familiar, com a questão da inovação. Como que vocês trabalham isso? Desde inovação tecnológica, inovação de portfólio, como que é essa questão para vocês na Pan? Boa noite a todos. É uma empresa familiar de 80 anos, né? E que no início, com a fundação, né, o meu avô é um dos fundadores, Oswaldo Falqueiro, ele tinha apenas 19 anos quando ele fundou a empresa, né? Então, eu digo que assim, os primeiros 45, 50 anos foi de sempre muita inovação, porque ele era muito jovem, ele era um marqueteiro de mão cheia, né? Tanto que quando ele lançou os produtos da Pan, ele lançou junto com o foguete, né? Isso em 1935, e o homem chegou à Lua em 69, né? Então ele já foi muito avançado para a idade dele, para a fase que o Brasil passava, o mundo estava. E então, assim, a Pan sempre teve essa característica de ser novo, de coisas novas, de produtos lúdicos, né, para as crianças imitar os pais fumando cigarrinho, para crianças brincando eram chocolates de formato de peixe, balas, etc. e tal, né? Depois que o meu avô já ficou um pouco mais velho, que aí já veio a segunda geração, que já foram os genros dele, que na verdade é meu pai e meus tios, eles também vieram com gás novo, né? E ele permitiu que esses genros fizessem algumas coisas novas e então atualizou mais um pouco a empresa. Mas aí eu digo que a fase ruim foi quando todos ficaram mais velhos, né? Como todo mundo fala que a terceira geração acaba levando a culpa, não é que eu sou terceira geração, não é que eu tenho culpa, meus primos e eu não temos culpa. É que as 2 gerações que vêm antes, elas já estão muito cansadas e já passaram por tantas coisas que eles passam a ficar desacreditados. Assim, eles não acreditam em mais coisas novas. Então, é um desafio muito grande para a terceira geração mostrar para eles que ainda é possível, né? Ainda é possível fazer algo a mais, ainda é possível atualizar. No caso da Pan, eu digo que eles dormiram um ponto, a empresa está numa fase um pouco complicada em relação a reconhecimento de marca, então eu digo que até o jovem de 25 anos ainda lembra o que é Pan, mais novo do que isso não sabem, não lembram quem é essa marca Pan, né? Então esse é o desafio, né, que eu agora estou enfrentando. Eu já trabalho na empresa já há uns bons anos, mas agora na função de diretora comercial, onde eu identifiquei a necessidade de fazer uma parceria comercial. Nós não estamos terceirizando assim, propriamente dito, mas eu tenho uma parceria com uma empresa muito forte de sócios que são do mundo chocolateiro também, ex-Nestlé, ex-Itambé, ex-Parmalat. Então, assim, eles estão nos orientando a uma maneira mais moderna de chegar ao mercado, né? Então, isso passa por algumas mudanças de layout de embalagem, isso passa por mudanças de branding, isso passa por mudanças de forma de enxergar realmente até a forma de comercialização mesmo, que nós sempre fomos tradicionais, né? Aquela coisa de vendedor CLT, representante, distribuidor, né? E hoje nós estamos inovando com misto de distribuidor com broker, distribuidor com representante, coisas que o mercado se acomodou dessa forma, diferente do que sempre foi feito. Então, é uma estrutura nova que nós estamos implantando na área comercial da empresa. Boa noite, Maria Fernanda. Eu sou Fernanda Machado, da Rede Global, diretora comercial. E eu queria, com os espelhos aí do seu avô e do seu pai, gostaria de saber como você projeta a Pan para a próxima década.
E o que eles fariam hoje também para realizar mais mudanças? Então, para a próxima década, nós gostaríamos muito de voltar a estar na memória das pessoas, né? Dos jovens e das crianças, né? E assim, fazer com que a marca se torne realmente reconhecida, né? Mais do que ela está sendo hoje. E que ela seja vista como de fato ela é, porque infelizmente agora com várias pesquisas que nós somos obrigados agora a enfrentar e passar por pesquisas, estamos vendo que os consumidores muitas vezes têm uma resistência até a marca, tem uma lembrança de chocolate não tão bom, porque lembra do cigarrinho, lembra da moedinha. E na verdade nós somos chocolate puro, o chocolate ao leite, né? Então eu gostaria que o consumidor tivesse isso na cabeça, em mente. A Pan tem qualidade e tradição, né? E em relação ao que meu avô e o meu pai fariam, né? Bom, meu avô estaria extremamente assustado com tudo que está acontecendo, porque ele sempre foi muito tradicionalista, muito, enfim, essas coisas mais modernas para ele, eu não consigo imaginar ele nesse cenário de hoje. E meu pai ele é atuante, meu pai ainda faz parte do conselho, ele tem só 70 anos de idade, ficou 45 anos na empresa, e de uma certa forma à distância tal, mas ele ainda dá os palpites dele, ele ainda é meu mentor, é ainda com ele que eu me aconselho, é com ele com quem eu, na hora que a coisa aperta, é para quem eu ligo, né? E ele ainda, ele como a minha mãe, que é uma das acionistas, e minhas tias, elas ainda estão afastados, mas de olho no que está acontecendo na empresa. Boa noite, eu sou Ana Flório, faço parte do grupo RGE, sou diretora administrativa. Minha pergunta, eu vi que você meio que respondeu, vou tentar fazer um mix, que eu vi que você quer mudanças e tudo. Qual que é a minha pergunta? Entender assim, hoje a Pan deve ter alguns problemas, como todas as empresas têm, né? E eu quero entender assim, esses problemas, deve ter algum problema muito grave que a Pan teve ou continua tendo, que surgiu no passado. Hoje, você conseguiria mudar esse problema? O que você faria, né? Enquanto empreendedora e estando à frente aí de um cargo de diretoria comercial? Um problema muito grave que nós tenhamos passado, e graças a Deus passamos por ele, enfrentamos e aprendemos muito, foi uma concordata, né? A empresa em 2001 pediu concordata, em 2011 ela foi levantada no papel, mas tecnicamente em 2005 nós já havíamos saído dela. São louros não só meu, mas da família inteira, ainda os diretores ainda estavam lá, meu pai e meus tios. O que foi feito, boa parte do que foi feito foi até pelo marketing, foi a loja de fábrica, né? A loja de fábrica surgiu exatamente em 2001 e aonde a Chocolate Pan abriu para a população e pediu ajuda, né? Assim, São Caetano, estamos aqui, precisamos de vocês, né? Então, com bastante marketing, com parceria com a prefeitura, não sei se vocês se lembram, fizemos algumas flâmulas em época de Páscoa, uns 3, 4, 5 anos seguidos na Avenida Goiás, na Kennedy, tudo isso em parceria com a prefeitura, na época o prefeito entendendo que a empresa precisava de ajuda e de socorro, né? E a população nos atendeu e assim, lotava a loja, chegamos a ter 4.000 pessoas por dia lá, né? Assim, precisamos contratar valets, seguranças, porque a loja ficou pequena para a população que veio, né? E óbvio que depois também Santo André, São Bernardo, as pessoas vinham de Santos, vinham de Jundiaí, de São Paulo também, né? Então, assim, eu digo que a loja foi uma das que assim, mais ajudou em relação à saída desse grande problema, né? E o que a gente faz agora é a manutenção, né? Assim, nesse país, nessa fase que nós estamos de crise, não é fácil, né? Sermos empresa familiar e 100% nacional, sem capital estrangeiro, com crédito de banco completamente parado agora, né? Então, assim, nós temos que fazer algumas manobras mais no custo mesmo, redução de custo, o máximo que a gente pode, e coisas diferentes na parte de marketing mesmo, porque é vender mais e gastar menos, né? Para que a gente não volte naquela situação de concordata, porque uma vez que você passa por ela, você tem um risco muito grande de voltar novamente, né? Mas a lição de casa está sendo feita e todos os dias estamos acompanhando e espero não enfrentar isso de novo. Bom, Fernanda, a minha pergunta seria mais
meio que pessoal, meio que de transição. Como é ser uma empreendedora por herança? Eu queria saber de você, quais as vantagens e quais as desvantagens de assumir, de passar a ser uma empreendedora por herança? Na verdade, eu sou a única da família que permaneço na empresa, né? Alguns primos já passaram por lá, várias pessoas da família já passaram por lá, mas, na verdade, quem está ainda resistente, quem está conseguindo ainda ficar mais tempo, eu digo que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Assim, eu digo que o mais fácil seria eu falar não quero mais e vou embora e vou procurar emprego em outro lugar. Mas eu tenho como uma meta pessoal levar o sonho do meu avô adiante. Eu acho que eu não posso, eu sou a última, eu não vou agora largar a mão, né? Então, assim, por herança, eu tenho uma honra de ter nascido na família que eu nasci, isso é para poucos, né? Graças a Deus, a família que eu tenho é do meu avô, que é o fundador do Chocolate Pan, e principalmente por eles serem pessoas de nome irretocável, quer dizer, eles são todos eles muito bem conceituados na cidade. Então eu tenho muita honra e prazer de dizer que eu sou falqueiro, da Idone, etc. e tal, né? Da Chocolate Pan. Agora é isso, o desafio está na minha mão, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Quanto maior é o desafio, mais eu me encanto em trabalhar, né? Eu costumo dizer que eu tenho chocolate na veia e não tenho sangue, né? Então, assim, a minha batalha diária é para levar o sonho adiante e que ele que ainda dure mais alguns anos ainda, né? Como a Fernanda falou, dos próximos 10 ou quem sabe daqui 20, a gente faz uma festa gigante de 100 anos, né? Por que não, né? Maria Fernanda, uma curiosidade muito mais minha do que uma pergunta, né? Nós sabemos que na evolução, no desenvolvimento da vida como empreendedora, à frente da PAN, no caso, nós recorremos a algumas inspirações, alguns inspiradores, sejam eles ou sejam elas. Queria saber de você quais foram, ou quem foi, né, ou quem é, o seu ou a sua inspiradora. O meu maior inspirador é meu avô, sem sombra de dúvida, né? Um dos maiores empreendedores como ele e o sócio dele, né, o Aldo Aliberti, que é meu tio, os dois fundaram juntos, né, Aldo Aliberti e Oswaldo Falqueiro. Eles sempre foram muito modernos e muito à frente da época deles, né? Então, e a garra e a vontade de fazer o negócio acontecer. Então, realmente, meu avô é o primeiro. Meu pai é outro, né, que também tenho como um ídolo, porque eu trabalhei com ele, juntamente com ele, dentro da sala dele por 10 anos seguidos. Então, eu consegui entender no dia a dia a dificuldade que é você gerir uma empresa, as dificuldades que a gente passa, mas sempre com a cabeça erguida, sempre com o objetivo lá na frente maior, né, e não deixando esmorecer, né. Então, assim, eu tenho o exemplo dos dois como de muita garra e muita força, né. E outros exemplos a gente acaba carregando na vida, né? Porque depois que a gente faz faculdade, faz os MBAs da vida, você conhece um professor aqui, outro ali, você vai tirando um pouquinho daquilo que cada um tem de melhor e tenta fazer mais ou menos um formato, né? Bom, a minha pergunta, eu queria também aproveitar, em cima dessa pergunta, numa entrevista que o Abel Diniz deu uma vez, ele relatou que faltam para os jovens inspirações do mundo empresarial, né? Faltam ídolos que sejam empresários para os jovens e tal, fugir um pouco só do Neymar e do pessoal, né? Você também acredita nisso, que as pessoas precisam se inspirar também nos grandes valores, nos grandes empresários que a gente tem? Eu acredito que sim. Eu acho que o que mudou muito dessa nova geração para cá, que a gente fala que é a geração Y, né, é que, assim, ficou muito globalizado, né? As empresas praticamente todas viraram multinacionais. Então, nós não temos ídolos mais tão próximos, né? Porque na nossa geração nós tínhamos os ídolos de empresas familiares, que geralmente era seu avô, era seu tio, era seu pai, era um primo. Então, você tinha mais proximidade mesmo da pessoa, você conseguia viver a fundo realmente como era a vida dela, né? Hoje em dia, esses jovens conhecem de livros, de internet, é uma coisa muito artificial, muito superficial.
Bom, e para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para quem está começando agora, para quem está querendo empreender, principalmente para as pessoas que querem empreender em São Caetano, o que você acha, qual a dica que você daria para esses jovens que estão querendo começar a vida aí como empreendedores? Em relação a São Caetano do Sul, o que eu vejo é serviço, né? A cidade é muito carente em relação a serviços, né? Eu acho que quanto mais serviço tiver, mais certo daria o empreendedor. Uma dica que eu dou para o jovem que está começando a empreender hoje é que tenha persistência, né? E que não esmoreça no primeiro tombo, né? Eu acho que a gente tem que... Você quer chegar na escadaria lá em cima, você tem que começar do primeiro degrau. É um degrau por vez. Se tropeçou, volta, sobe outra vez, vai de novo, né? Então é isso, é ter empenho, é ter objetivo claro e persistência. É muita persistência. Um dia chega lá. Bom, queria agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, ter feito parte Obrigada desse a momento vocês, uma importante honra. pra gente. E a casa está aberta, quando quiser, é só chegar e dar um pouco mais dessas informações, desse conteúdo que é muito importante para a gente. Legal, joia, obrigada.